Fala, meu aluno, fala, minha aluna, retomando as nossas aulas no que diz respeito ao assunto poderes administrativos. Vamos aqui dar continuidade a esse assunto que é riquíssimo, que é extremamente importante para a sua prova e que eu não tenho a menor dúvida, vai ser exigido no teu concurso público, beleza? Então vamos lá, começando sobre o assunto poderes administrativos, dessa vez conversando com vocês acerca de discricionário, poder discricionário e o poder vinculado, tá? Vamos conversar um pouco acerca dessas duas formas, dessas duas modalidades em que o poder administrativo ele pode se apresentar ou se manifestar de forma discricionária ou de forma vinculada. Preste atenção porque isso vai ser cobrado no teu concurso público, beleza? Então vamos lá. Formas de exercício do poder que pode ser realizado ou manifestado de maneira vinculada ou de forma discricionária. Veja lá, não existe atuação administrativa fora dos limites legais, até porque nós sabemos que o que rege a administração pública é o princípio da legalidade no âmbito público. Esse princípio da legalidade no âmbito público, ele determina que a administração pública apenas pode fazer aquilo que os comandos legais autorizam, ou seja, aquilo que a lei necessariamente permite a administração pública realizar. A isso dá-se o nome de princípio da legalidade no âmbito público. Você já deve estar cansado de saber isso, porque nós reforçamos bastante esses conhecimentos no que diz respeito às aulas introdutórias e iniciais, no que tange a atos no que tange a organização da administração pública, beleza? No entanto, é sempre importante reforçar porque não existe atuação administrativa fora dos limites legais. É a própria lei quem prevê se o ato é vinculado ou discricionário. Ou seja, é absurdamente incorreta a previsão que fala que apenas os poderes que atuam de forma vinculada estariam vinculados à lei. Reitero, todos os poderes administrativos devem agir em total consonância com a lei. O que é que eu quero mostrar e apresentar para você nesse momento, nesse recorte, no que diz respeito às nossas aulas de direito administrativo? Algo muito simples. Nós vamos estudar aqui agora o tema poderes administrativos. A bem da verdade, nós vamos dar continuidade ao estudo dos poderes administrativos. E nós vamos estudar aqui algumas modalidades desses poderes administrativos. Nós vamos falar aqui acerca do poder hierárquico, do poder disciplinar, do poder regulamentar e do poder de polícia, tá? Então os poderes administrativos em espécie são esses: o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder regulamentar e o poder de polícia. Esses são os poderes administrativos em espécie. E são esses poderes que vão cair na tua prova e que quando cai, você precisa estar preparado para responder as assertivas do que diz respeito a estes. Show de bola? Perfeito? Agora vamos lá. Esses poderes, tanto o hierárquico como o disciplinar, como o poder de polícia e o poder regulamentar, são poderes que podem se apresentar de forma vinculada ou de forma discricionária. O que seria isso, Augusto? Eu quero entender em breves palavras, em apertada síntese, o que vem a ser o poder exercido de maneira vinculada ou o poder exercido de forma discricionária. Então vamos para cá, vamos te explicar para que você consiga entender muito bem do que se trata esse assunto. Vamos lá. O poder administrativo exercido de maneira vinculada significa dizer que a lei não traz margem, a lei não aproveita ao administrador margem de liberdade para o exercício de um ato. Te explico. É aquela manifestação ali e ponto final. Não existe para o administrador público margem de liberdade para a sua atuação. O poder ele está absolutamente vinculado ao que determina a lei. Por exemplo, o candidato que está assistindo essa aula, a candidata que está assistindo essa aula, que provavelmente se prepara para um concurso público, precisa necessariamente para tomar posse em uma eventual aprovação da sua CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. A partir do momento que você segue todas as diretrizes estabelecidas pela legislação, eu quero dizer o Código de Trânsito Brasileiro, bem como pelas resoluções que complementam essa lei, que são eventuais resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, quando você cumpre todos os requisitos e faz tudo aquilo que os atos normativos mandam para que você tire a CNH, não há outra opção para o Estado que não seja entregar a você a licença para dirigir, ou seja, a Carteira Nacional de Habilitação. Ou seja, trata-se, a bem da verdade, de um ato vinculado. Por quê? Porque não há margem de liberdade para o administrador atuar. O administrador público, o agente público, o servidor público, o funcionário público não possui margem de atuação. Ele tem que fazer exatamente aquilo ali sem poder transigir. A, B ou C. É A e ponto final. Isso é um ato administrativo vinculado. Não há para o Estado possibilidade de transigir acerca de qual seria a melhor forma de realizar aquele ato administrativo, porque trata-se de um ato administrativo vinculado.
Perfeito? Então, por exemplo, licença para construir, eu quero reformar uma casa. Em regra, o que pese quase todo mundo realizar reformas sem realizar nenhum tipo de solicitação de licença junto à administração pública municipal, mas, do ponto de vista legal, é necessário que exista autorização para construir, é necessário que exista autorização para reformar. E essas autorizações aqui, caso você solicite junto à administração pública, a administração, cumpridos os requisitos, vai ter que entregar essa licença aqui, não tem margem de escolha se entrega ou não entrega. Beleza? Trata-se, portanto, de ato administrativo vinculado. No entanto, os atos administrativos discricionários são aqueles em que há uma margem de liberdade, em que o administrador público ele poderá, levando em consideração um juízo de oportunidade e de conveniência, escolher qual é o melhor aspecto, qual o melhor momento, qual o melhor cenário e como é que fica melhor realizar esse determinado ato administrativo. Trata-se, repito, de um juízo de oportunidade e conveniência, que é o político, que é o agente público, que é o servidor público que vai escolher como que esse ato administrativo ele pode ser exercido da melhor forma possível para sempre alcançar o interesse público e melhor, alcançar o interesse público da melhor forma possível. Trata-se, portanto, de um ato discricionário, aquele em que há uma margem de liberdade para que o administrador público persiga, ele vá atrás, ele procure o interesse da coletividade. Beleza? Então, quando a gente fala de ato administrativo discricionário, leva-se em consideração algo que nós vamos chamar de mérito administrativo. O mérito administrativo, se liga cá. O mérito administrativo nada mais é do que esse juízo de oportunidade e conveniência. Mérito administrativo é um juízo de oportunidade e conveniência que o administrador público ele vai analisar para verificar como é que aquele ato administrativo ele pode ser exercido da melhor forma possível. Vou te dar um exemplo. Não raras vezes existem legislações estaduais e federais e por vezes municipais que regulamentam o processo administrativo disciplinar. Ou seja, um determinado agente público, um servidor público da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, da Polícia Civil do Estado de Alagoas, qualquer que seja o servidor público, inclusive de outras categorias, pratica uma transgressão disciplinar prevista em lei. Falta uma determinada quantidade de dias consecutivos sem dar nenhuma justificativa acerca disso. A legislação traz punição para esse tipo de transgressão disciplinar. Agora nós vamos precisar aplicar uma punição em face desse agente que praticou uma transgressão. Ou seja, aquele que praticou uma transgressão vai sofrer uma punição disciplinar. Beleza? Só que, não raras vezes, a legislação que regulamenta o processo administrativo, que se eu estiver falando de um PAD no âmbito federal, vai ser a Lei 9784/99. Mas nos estados e os municípios, eles têm autonomia, inclusive, para criar suas próprias legislações que regulamentam os seus processos administrativos disciplinares. Por exemplo, Recife tem legislação local, municipal, que regulamenta os seus processos administrativos disciplinares. Beleza? Então, nesse aspecto aqui, eu quero que você entenda muito bem, eu quero que você perceba que quando o município, quando o estado, quando a União está exercendo ali uma punição disciplinar em face de uma transgressão disciplinar praticada por um servidor público, há uma margem de liberdade, não raras vezes, para que o administrador público escolha qual a punição que mais se adequa àquela transgressão disciplinar praticada por aquele servidor público. Augusto, me dá um exemplo. Não raras vezes a legislação ela estabelece penas como, por exemplo, suspensão. Aí vem lá a legislação e diz, olha, a suspensão para esse tipo de caso vai de 30 dias até 90 dias. Veja, a lei ela te trouxe a possibilidade de você manter afastado do serviço público o servidor por 30 a 90 dias. Observe que você não vai poder suspender ele por 99 e nem vai poder suspender ele por 91 dias. É de 30 a 90. Então, o que é isso? Isso é um ato discricionário, em que o administrador público, levando em consideração o seu juízo de oportunidade e o seu juízo de conveniência, vai ter uma margem de liberdade restrita pela própria lei, porque a lei diz é de 30 a 90, não foi uma ampla margem, foi uma restrita margem. Eu posso avançar de 30 a 90, mas eu não posso ficar aquém de 30 e nem além de 90. Então, aqui eu estou diante de um ato discricionário, porque é uma margem de liberdade para que o administrador público, objetivando alcançar o interesse público, realize aquele determinado ato, levando em consideração o seu mérito administrativo. Augusto, o que é mérito administrativo?
oportunidade e conveniência. Mas vamos dar mais um exemplo. O município de Caruaru, aqui localizado no estado de Pernambuco, está para realizar concurso público para a Guarda Municipal. Imagine, por exemplo, que existam 200 cargos vagos, só a título de exemplo. Só a título de exemplo. O prefeito é obrigado a fazer um concurso para 200 vagas? Não, ele não é. O que ele não pode fazer, olha lá, olha a discricionariedade como ela é limitada. O que ele não pode fazer é um concurso público para mais vagas do que a quantidade de cargos vagos. Porque eu só posso ocupar um cargo que exista do ponto de vista da lei. Se eu não tenho um cargo vago para ocupar, eu não posso fazer concurso para uma quantidade de cargos que não exista. Se eu tenho 200 cargos vagos, eu não posso fazer um concurso para 250 pessoas. Onde é que eu vou lotar essas pessoas que não tem cargo vago? Beleza? Então, nesse aspecto aqui, eu não posso ir além dos limites legais. Mas para melhor alcançar o interesse público, o que é que o gestor vai poder fazer? Ele vai poder optar por qual seria o melhor quantitativo de vagas, levando em consideração o interesse público. Olha, eu tenho 200 cargos vagos, beleza. Vamos analisar agora a previsão orçamentária. Como é que está o município do ponto de vista fiscal? Do ponto de vista de arrecadação. Será que a gente consegue contratar quantos novos guardas municipais? Imagine que depois de toda essa discussão, se chega ao quantitativo de 100 novas contratações e um cadastro de reserva de mais 20 pessoas. Olha lá, Augusto, mas ele deveria fazer 150. Opa, essa discussão se vai ser 150, se vai ser 200, se vai ser 180, se vai ser menos ou mais, isso é realizado pelo gestor, pelo administrador público com base em oportunidade e conveniência. Isso é a regra. Não raras vezes existe uma intervenção judicial em face dessa liberalidade, desse mérito administrativo por parte da gestão, porque se acha comprovado que no exercício do método administrativo estão sendo realizadas violações de direitos. Então, se isso está comprovado, a discricionariedade em que pese estar para a administração pública, ela pode ser restrita ali pelo Poder Executivo. Desculpa, pelo Poder Judiciário. Tá? Lembre-se, o Poder Judiciário não pode se envolver nesse mérito administrativo, porque isso aqui está entregue para o Executivo fazer. Quem administra a coisa pública não é o juiz, não, é o prefeito, é o governador, é o presidente. Beleza? Então quem vai escolher qual o melhor momento de fazer, qual o momento de fazer, se vai fazer ou não vai, é o prefeito e não o juiz e não o promotor de justiça. Agora, lógico, isso é a regra. A partir do momento que essa omissão do prefeito, do governador, do presidente, ou essa excesso de ação, ou essa ação irregular por parte dele, começa a trazer prejuízo a direitos, aí nós vamos poder ver o Poder Judiciário intervindo nesse mérito administrativo, como, por exemplo, estabelecendo um prazo para que seja realizada aquela determinada situação. Augusto me exemplifica melhor, Augusto. Exemplo, existem estados por aí que não fazem concurso público há 10, 15 anos para determinadas pastas. Por exemplo, o estado de Alagoas até 2021 só tinha feito um único concurso para o cargo de policial penal, que na verdade tornou-se policial penal em 2020, porque até então era só agente penitenciário a nomenclatura. Augusto, então quer dizer que desde 2006, não tinha concurso lá desde 2006. Aí veio o Poder Judiciário, veio o Ministério Público, a turma caindo em cima do Poder Executivo, porque essa omissão, essa ausência de concurso público por parte do governo do Estado, que é o governo que escolhe quando é que faz o concurso, de acordo com o seu mérito administrativo, ou seja, oportunidade e conveniência. Agora, a partir do momento que esse mérito administrativo começa a violar direitos da sociedade, aí vem o judiciário e determina que se faça, ou que estabelece um prazo para que se faça mudanças no que tange a isso. Veio o Poder Judiciário, veio o Ministério Público, e os caras firmaram um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o governo do Estado de Alagoas, para que o governo fizesse um concurso para a contratação de novos policiais penais, porque não havia mais como existir um sistema prisional, tá, com um único concurso realizado em 2006, com uma vacância gigantesca, uma quantidade infinita, na verdade não infinita, com quantidade muito grande de cargos vagos naquele estado. E isso aconteceu, de modo que em 2021 aconteceu o concurso para a Polícia Penal do Estado de Alagoas. Ou seja, a partir dessa discussão que nós estamos aqui apresentando, eu quero mostrar para você que em que pese existir o mérito administrativo e a discricionariedade do Poder Executivo para realizar determinadas pautas, essa discricionariedade ela não é absoluta, ela é restrita pela própria legislação. A própria lei limita esse aspecto de liberdade aqui do Poder Executivo. Tá? Então, se a tua prova ela diz que o poder discricionário, a característica discricionária de um poder, faz com que ele não precise se submeter aos aspectos legais, marque errado, isso está errado, está muito errado.
tá? Não tenho que falar em questão seca nesse aspecto, não. Questão errada. Tranquilo? Fica tranquilo porque não tem como você errar essa questão na sua prova, não. Beleza? Faz essas anotações que você vai acertar com muita tranquilidade. Vamos analisar aqui no nosso material, só para cumprir tabela. Nós falamos aqui um pouco acerca do poder discricionário, explicamos que o mérito administrativo é esse desdobramento aqui, tá? De oportunidade e conveniência. Agora nós vamos avançar e discutir aqui no que diz respeito a outros assuntos tão relevantes quanto. Vamos falar agora, tá? Acerca de a possibilidade de existir controle judicial em face de ato administrativo discricionário. A bem da verdade, se você prestou atenção no que nós estávamos conversando, você já prestou atenção e já entendeu que é sim possível que o Poder Judiciário faça controle judicial, tá? A Justiça faça um controle judicial de ato administrativo discricionário. Esse assunto é sempre muito cobrado em prova. Agora vamos lá. É possível que o Poder Judiciário realize controle judicial de ato administrativo discricionário? É sim possível. É totalmente possível que o Judiciário realize controle judicial de ato administrativo discricionário. Cuidado! É apenas possível que isso aconteça a partir do momento que esse aspecto de discricionariedade do administrador público, ele tornou-se legal. Seja porque o administrador público está indo além dos seus limites legais, seja porque o administrador público está indo aquém dos seus limites legais. Tornou-se, portanto, necessária uma intervenção do Poder Judiciário em face do Poder Executivo. E quando nós observamos isso no caso concreto, aí nós temos aqui a necessidade de realizar uma intervenção do Poder Judiciário em face do Poder Executivo, realizando, portanto, um controle judicial de ato discricionário. Beleza? Então, o ato discricionário pode ser alvo de controle judicial? Pode. Isso não é a regra, isso é a exceção. Porque, de regra, o mérito administrativo está no aspecto da autonomia que possui o Poder Executivo para realizar a gestão e para realizar o controle no que diz respeito às suas pautas. Show de bola? Agora, presta atenção para o que eu vou te dizer aqui. Quando a gente for estudar o tema atos administrativos, que inclusive é na aula posterior a poderes administrativos, nós vamos ter uma aula específica para falar sobre extinção de ato administrativo. Nesta aula, nós vamos falar acerca dos temas em que é possível um ato administrativo ser extinto. Veja, o ato administrativo ele é constituído, mas quando é que um ato administrativo pode ser extinto, hein? A gente vai ver isso na nossa aula de atos administrativos. Dentre as possibilidades de anulação de um ato administrativo, de extinção, a bem da verdade, de um ato administrativo, existe a revogação. A revogação de um ato administrativo ela acontece quando o ato administrativo tornou-se para a administração pública inoportuno ou inconveniente. Ou seja, a administração pública ela tinha um juízo de oportunidade e conveniência para realizar o ato. A partir da realização desse ato, este ato, em que pese já produzido, tornou-se para a administração pública inoportuno ou inconveniente. Então vamos lá. Se a administração pública possuía liberdade para produzir esse ato no juízo de oportunidade e conveniência, ela possui também liberdade para extinguir esse ato administrativo por oportunidade e conveniência. Porém, essa extinção do ato administrativo por um juízo de mérito administrativo, levando em consideração a oportunidade e conveniência, acontece por meio de um tipo de revogação, de um tipo, aliás, de extinção de ato administrativo, chamado de revogação do ato. Se você quiser anotar uma súmula, inclusive, para você reforçar esse seu estudo, anote a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula 473 do STF, ela vai anunciar os aspectos no que diz respeito a este tema, tá? A revogação do ato administrativo porque tornou-se inoportuno, porque tornou-se inconveniente. Beleza? Então, o ato administrativo que torna-se inoportuno ou inconveniente, ele pode ser revogado pelo próprio Poder Executivo. Cuidado! Não é possível ao Poder Judiciário realizar revogação de ato administrativo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Anota isso é questão de prova. O Judiciário não pode fazer revogação de ato administrativo. O Judiciário não pode fazer revogação de ato administrativo do Poder Executivo. O Judiciário não pode revogar ato administrativo de outro poder.
A única coisa que o judiciário pode fazer é anular. Por quê? Porque a anulação do ato administrativo está pautada em ilegalidade. Quando o ato é ilegal, ele não vai ser revogado, ele vai ser anulado. Então o judiciário pode anular ato do prefeito, mas não pode revogar ato do prefeito. Beleza? Não raras vezes é cobrado a sua prova. Eu explico isso com pormenores aqui no nosso material para que você chegue bem no seu concurso e para que você seja aprovado. Já já a gente dá continuidade com mais aspectos do que diz respeito a poderes administrativos, sobretudo no que tange aos poderes administrativos em espécie. E não esquece, são poderes administrativos em espécie o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder regulamentar e o poder de polícia. Vamos aprofundar os nossos estudos no que tange essa matéria. Show de bola? Tamo junto e até já.